Olá, boa tarde. Eu vou só ler o início, né? A introdução, esperar o pessoal entrar. Aí eu te convido, viu? Deixa só entrar mais umas 3 pessoas, aí eu te convido. Boa tarde, Cirla. Tô só dando um tempinho para convidar a Ni. Enquanto o pessoal vai entrando, boa tarde a todo mundo. A gente está indo para a segunda cicla desse encontro chamado Narrativas Cardinais. Nesse encontro, a gente vai ter a presença virtual, afetiva, da Nide Souza, a gente vai ter a Gisele Petit, a gente vai ter isso hoje, né? A gente vai ter amanhã a Ana Floresta e a Luz Bárbara. E no sábado a gente vai ter 3 mulheres, que é a Aldeni Martins, de 4 horas, a Cirla Edna, de 5, e a Júlia Tizumba, das 19 horas. Então, nesse ciclo da narrativa Cardinais, são essas as parceiras que a gente vai se encontrar. Mas lembrando que algumas pesquisadoras já estão nos enviando vídeos de suas pesquisas, falando como tem pensado sua existência enquanto uma figura, né, um ser que investiga outras mulheres, né, que pensa a pesquisa, a história de vida, o que faz a partir desse lugar denominado feminino, né? Cardinal é a numeração exata que existe para além das subdivisões da quantidade de elementos constituintes de um conjunto. Cardinal ou cardial é também a identificação de um pássaro vermelho do norte. No Brasil, essas aves são conhecidas como cardeais. Já no Nordeste, elas são conhecidas como galo-campina. Essas aves elas se alimentam precisamente de sementes. A semente é um óvulo maduro, já fecundado das plantas, e que podem alimentar, envenenar ou renascer. Eu não sei vocês, mas eu acho que essa junção de pássaro, de semente, do que uma semente pode, do poder de uma semente, eu acho que isso tem muito a ver com a estrutura do que essas mulheres, do que essas figuras, do que essas sujeitas é, tem colocado aqui, né? Esse lugar de buscar reivindicar nossa existência, nossa liberdade, que é necessário para todo sujeito nesse mundo, independente do sexo biológico. Esse é um projeto chamado Narrativas Cardinais, que surge a partir de um monólogo de teatro chamado Cardinal. Esse espetáculo ele estreia em 2017 e ele discute de alguma forma na cena a mercantilização do feminino e também sobre essas vozes que por acaso são femininas e que são ditas loucas, desvairadas diante desse mundo quadrado, desse mundo que tanto nega o que é chamado de bem viver, né? Que tanto nega a liberdade. Então, hoje, iniciando essa segunda cicla com essa mulher poderosíssima, Maria Irani de Souza, afetivamente conhecida como Nide Souza. Quando eu falo no nome dela, eu sinto vontade de rir, porque ela transmite realmente alegria. Ni, ela coloca o seguinte na sua bio: Ni é uma mulher preta de 52 anos, olhos castanhos escuros, boca não tão grande e sorriso aberto, cabelos enrolados castanho escuros, já mesclando com branco, corpo físico 1,71, peso 52 quilos. Ela é uma professora licenciada pela Universidade Regional do Cariri, URCA. Ela é atriz bonequeira. Ela é gestora cultural. Ela iniciou a CIA Teatral de Bonecos em 1991 e o Grupo Mateu de Teatro nos anos 2000. Até hoje, Ni vem experimentando as várias formas de fazer e de manipular bonecos.
Então hoje vai ser muito interessante porque a gente vai escutar essa perspectiva de estar em cena com os bonecos, com esses materiais, com esses objetos que ganham vidas. É isso. Agora eu vou convidar a Ni e antes vou só, por enquanto, excluir os comentários, desativar os comentários, porque ela vai aparecer já se movimentando. Só aguardar ela aceitar o convite. O experimento da janela de ensaio. Mais um experimento, né? Apresentei agora para vocês uma personagem que eu dou o nome de Clarissa Despedaçada. Isso foi para dar uma boa tarde a todos e começar a partir daí. Boa tarde, Ni. Boa tarde mais uma vez a todo mundo que se encontra aqui. Deixa eu ativar novamente os comentários. Pronto, boa tarde mais uma vez para todo mundo. A gente acabou de assistir um pouco sobre o trabalho de Ni, essa bonequeira do Cariri cearense, que nasceu no mesmo dia que eu, duas taurinas. Um dia a gente vai fazer nosso aniversário juntas. Ni, fala um pouco.
Ni, desde já, gratidão pela tua presença, por você ter vindo, por você ter se disponibilizado a estar aqui com a gente. Amada, fala um pouco da tua história, como foi que veio esse desejo de fazer teatro? Você nasceu em Barbalha, como que foi que chegou esse verme do teatro, né? Fala um Sim. pouco. Então, tudo começou, a minha vida artística começou na minha própria vida, né? Não tem como separar a minha trajetória de vida individual e coletiva da minha profissão, que hoje é a arte. Então, pensando nessa situação que estamos vivendo hoje, né? O que o nosso corpo expressa dentro dessa pandemia, esse corpo que a gente trabalha como ferramenta para expressar arte, para expressar nossas emoções através das artes, né? E aí, como que isso vem mexendo também. Então, não deixa, desde o começo do meu entendimento de gente entre esse universo artístico, que eu conheci nas feiras populares aqui na minha cidade. Nasci aqui em Barbalha mesmo, fui criada aqui. Tenho mãe, pai, 5 irmãos, sobrinhos, tenho uma família morta de linda, tá? E aí eu venho desenvolvendo toda essa minha prática. Claro que não foi tipo, vou decidir, vou fazer teatro porque acho bonito, porque acho bacana, porque acho... Não. É a minha vida artística mesmo, eu tenho descoberto mesmo a partir da minha própria vivência, nos meus contatos com as pessoas, escutando a oralidade dos mais velhos. Então, minha família já vem, meu pai e minha mãe vêm de famílias de uma cultura popular. Meu bisavô, meus avós, então meu avô era tocador, meu bisavô era penitente. E aí, eu acho que já minha mãe e meu pai trazendo essa essência já da hereditariedade, né, dessa cultura mesmo do povo, essa cultura mais rústica. E aí, a partir disso, também já veio envolvendo os filhos, né? No caso, eu fui, acho que aqui despertei mais para esse lado, né? E aí, a partir das feiras e das manifestações da cultura popular na minha cidade, né? Que minha mãe não perdia nada, levava os 6 filhos para tudo que acontecia, sabe? Olhar o rezado, a banda cabaçal, procissão, renovação, não perdia nada. E a partir desse contato com essa natureza cultural, essas pessoas, né, que têm a diversidade de saber muito intensa, isso começou a me sensibilizar e a me fazer observar mais. Eu fui criada vendo essas coisas e transformando. Ni, Banata. Ni, Ni, Oi? desculpa. Você pode voltar a falar só um pouquinho? É que deu uma travadinha. Sim. Eu Só um estava onde? pouquinho. No teatro do Boi. É, que isso. As manifestações, né? Pronto, aí É, a partir dessas manifestações, que eu acho que foi o que começou a agregar no meu sentimento, nas minhas emoções, entendeu? Que eu via aquilo e que tentava reproduzir isso na minha casa, brincando com meus irmãos, com meus amigos, né? Eu acho que isso foi indo, caminhando junto comigo. Porque até então eu sempre apreciei a cultura, sempre gostei de ir para as manifestações, né? E isso não era só assistir, eu sentia vontade de produzir também, de fazer também, né? E aí vem a questão da sobrevivência, né? Sempre na luta para sobreviver. Então,
não tive assim a oportunidade de financeira mesmo, de botar meus estudos à frente em cima disso. Eu vim fazer faculdade há pouco tempo, né? E mesmo assim a faculdade sim influenciou muito na minha profissão, porque eu já vinha com esse repertório, né, das ruas, da cultura popular, do teatro de bonecos. E aí veio os pesquisadores, os dramaturgos, né, essa teoria toda, para poder eu conseguir fazer uma equiparação do que é minha prática e do que esses caras praticaram, do que essas pessoas praticaram, esses dramaturgos, para chegar à sua arte também. Então, o que eu vejo assim, numa visão geral, é que eu acho que o artista mesmo, ele tem a arte na sua essência, e aí cada um que desenvolve, né, de acordo com o seu repertório cultural, de onde você veio, de onde você vai, eu acho que você leva um pouco disso, né, e acho isso importante. E levamos isso também no nosso próprio corpo, né? O nosso corpo é a ferramenta que fala pelos nossos Sim. órgãos, né? Sim, Bárbara? E você lembra do primeiro boneco que você fez? Eu queria que Primeiro, você falasse. Ah, sim. O primeiro boneco que eu manipulei não fui eu que fiz, eu ganhei de presente. Né? E foi a partir desse boneco, porque, na verdade, eu assisti o Teatro de Bonecos na feira, o Cassimiro Coco, e assisti o ventríloco na feira, sempre tinha o ventríloco que fazia a pescaria. Então, minha intimidade até aí era como espectadora. Até o momento em que um professor de teatro aqui da cidade de Barbalha, que fazia a Paixão de Cristo e tal, eu não lembro porquê, mas ele me presenteou com esse boneco, né? E aí eu gostei muito do boneco. O boneco, ele era um boneco que nem era humano, nem era bicho. Ele era uma mistura. E aí ele eu brincava com ele em casa, botava a empanada e ficava falando com ele para mim mesma, né? E falando imaginava as pessoas e ficava falando com esse boneco. E aí eu tinha um amigo muito querido, que também ele era taurino, nasceu no dia 25 de abril, né? E ele trabalhava numa rádio e gostava muito de Belchior, de Nardo, Fagner e tal. E aí tocava violão. E aí esse cara, quando foi perto do aniversário da gente, ele suicidou-se. E aí eu botei nesse dia eu peguei o boneco e comecei a conversar como se o boneco fosse o amigo que tinha falecido, Mano Ares. E aí botei o nome do boneco de Mano Ares. Mano Ares passou anos comigo, sendo apresentador de vários eventos, né? Ele virou um apresentador e tinha os projetos artísticos e o pessoal chamava, nem vai botar aquele teu boneco lá? Aí eu ia com o Mano Ares. Quando chegava lá, o Mano Ares, e aí, pessoal, tudo legal? O nome dele era Mano Ares da Silva Silveira Xavier. Esse nome surgiu também na prática e na relação com a plateia. E Mano Ares ficou sendo meu primeiro personagem. Tinha um aniversário, meus amigos davam, me traz o Mano Ares para cantar os parabéns. Aí eu levava o Mano Ares. O Mano Ares estava lá, vamos lá, galera. Chamava a galera para cantar os parabéns. E Mano Ares passou a me acompanhar durante esse meu processo do Teatro de Bonecos. Em 91, eu fui fazer oficina com a Zilda Torres, né, uma bonequeira que já foi casada com Augusto Bonequeiro, que na época eram os bonequeiros mais favoritos do Ceará. Né? E Zilda veio dar essa oficina em Barbalha. E aí eu fiz a inscrição para fazer a oficina. Eu já tinha manuais. E aí, quando eu fui fazer a oficina,
e tal, a oficina já era uma história bem moderna, né? Não era mais os bonecos que eu conhecia, já eram bonecos mappings, feitos de espuma, né? Já todo estiloso e tal, que são esses tipos de bonecos que a gente vê nesse programa popular na Rádio da Patrulha. Aquele Sim. tipo. E aí, sim, a partir dessa oficina, né, eu fui pegando os fragmentos de falas do que a gente ia ensaiando na empanada, frases soltas, e aí acabou que eu escrevi um texto que colocava todos os personagens construídos na oficina. E gerou o texto As Aventuras no Rio Salamanca. Na época, o Rio de Barbalha estava começando a ser poluído, e aí eu criei esse texto, né, e eram vários personagens, né? Aí a gente ficou 2 anos com esse espetáculo, né? As Aventuras no Rio Salamanca. E o Mano Ares era o protagonista principal, porque ele era quem apresentava, ele terminava o espetáculo, ele ficava conversando com a criançada e tal. E aí passou a ser esse apresentador de todos os trabalhos que eu fazia. Então, o Mano Ares foi minha primeira experiência de palco com teatro de bonecos. Ni, tu comentou, né, no início que quando tu era criança, tu ia para a feira de Barbalha e tu já percebia as pessoas, já percebia não, já tinha pessoas lá trabalhando com bonecos, né? Ou seja, a gente acabou de ter um grande indício para pensar a história do teatro do Ceará, né? Você Sim, acabou de nos dar uma grande informação, super importante para nós que estamos aqui, que somos cearenses, né? Que quando você era menina, já na Feira de Barbalha já existia pessoas apresentando teatro de bonecos, né? sim, sim. O teatro de bonecos E, está presente na minha vida desde a infância, né? Está se pois meio é. os mamulengos, né? E aí mamãe tinha uma banca de comida na feira. E aí eu era quem entregava, cada filho tinha uma função, né? E aí eu era a entregadora dos pratos nas bancas, né? Dos PF. E aí eu entregava os pratos, ia buscar e lavava, né? Essa era a minha função. E várias vezes eu ia com prato de comida e ficava lá nas rodas, quando tinha um boneco, um ventríloco lá na pescaria, entendeu? Eu ficava lá parada assistindo, quando eu recebia era o casco de mamãe, vai deixar o almoço, era confusão. Aí isso tinha também os emboladores, tinha os violeiros. Aí eu lembro que tinha uma dupla que era uma dupla que eram 2 negros índios, um homem e uma mulher, que eles faziam a dupla. Eu não esqueço, tem as imagens todas assim. E eles faziam uma dupla praiano e praianinha. E eles cantavam assim na altura que eu ficava. Eu lembro que eu botava os 2 dedos assim no ouvido, mas não saía de lá, porque aquilo me consumia. Eu ficava, alguém tinha que ir atrás de mim. Aí mamãe já sabia, quando eu sumia, podia procurar uma roda que eu estava lá no meio. E aí E, a minha história da arte popular é exatamente, eu acho que vem disso aí, né? Como entendi. até hoje eu E, gosto. Se for passando e tiver ali na praça José de Aldo, na praça em Fortaleza, ali na praça do Ferreira, ali para mim é mesmo que matar. Eu paro em todas e fico lá. Só lembro, tem toda a memória da feira que eu ficava nas rodas. E eu, muito pequena, ficava afastando o povo, né? Me socando no meio, me embreando no meio do povo, para poder ver aquilo, sol quente, o suor pingando e eu lá, né? Quando vinha os circos para Barbalha, eu era a primeira com meus irmãos a correr atrás do palhaço perna de pau, acompanhar o palhaço que era para carimbar o braço da gente, para poder entrar no circo da noite de graça, né? E ainda mais que mamãe não podia pagar ingresso para 6. E o circo sim. era todo dia a gente queria estar no circo. Então, a única forma que tinha era acompanhar o palhaço da perna de pau, gritando atrás dele, respondendo para poder receber o carimbo. Ei, Ni, me diz uma coisa, quando você constrói um boneco e você também pensa na fala desse boneco, como que é a sua preparação por detrás? Por exemplo, quando você constrói um determinado boneco, você olha para ele e você já imagina a voz dele,
Fora isso também, tu faz, tem um alongamento para os braços, né? Porque é muita manipulação, né, na mão, muita resistência nesse braço. O processo do boneco que eu desenvolvo, da criação do boneco que eu desenvolvo a partir da pesquisa, que eu acho mais possível para eu trabalhar ao mesmo tempo a criação do personagem, vem desde o material, né? Uhum. A escolha do material que você vai fazer o boneco. A escolha do material é muito importante. Porque se você vai criar um boneco, você vai criar ele para ser articulado como, manipulado como, ele vai ser como. Então, exige uma pesquisa, tá? Então, eu estou num processo de pesquisa que é o seguinte, eu pego o material bruto que eu tenho, tá? Uma garrafa, um pedaço de isopor, um pedaço de madeira e começo a transformar aquilo primeiro numa cabeça. Numa cabeça. Então, sempre o processo de criação foi pegar, tipo, vou fazer 3 mamulengos. Então, pegava o material, vou fazer com garrafa PET, fazer com cabaça. Aí, se eu já tivesse algum texto, eu tiver algum texto já para trabalhar esses personagens, eu vou trabalhar naquele boneco especificamente, criando, já imaginando aquele personagem, né? Mas no processo que eu estou agora, eu pego o material bruto lá e eu vou transformando, eu vou trabalhando esse material e o material é quem vai me dizendo como é que é esse boneco, quem é ele, né? E Sim. aí é uma questão mesmo de sintonia do criador com a criatura, né? Eu gosto de dizer assim, Uhum. eu crio a criatura, porque aí você entra num processo que a criatura ela vai também te dando ideias de você ir transformando sem ser aquela ideia já formada, padronizada. Pelo próprio material também, ele vai te dando essa possibilidade de um personagem surgindo e você só, né, a partir desse material que você está usando. Esse processo de criação do personagem, quando você a fala, ela surge, porque no momento que você vai criando o personagem, que você vai trabalhando o rosto dele, a cabeça dele, você começa a sentir você vai experimentando. Aí você começa a sentir que ele tem um caminhado, que ele tem Uhum. uma fala, tem um olhar, porque a questão por exemplo, o meu corpo, o meu corpo que cria o boneco, entendeu? Ele vai começando a dar vida e alma a esse boneco, que não é a minha de mim, tá? E que é de um Uhum. personagem a partir da interação entre criatura e criador. E aí vão surgindo essas personagens, né? E aí, de acordo com. Tá pausando um pouco. Vamos só esperar para ver se retorna, se normaliza, senão ela, vou pedir para ela sair e entrar novamente. Pronto, ela saiu, agora eu vou convidá-la novamente. Oi, Ni, querida, eu preciso que você entre, que você fique online para eu te convidar, tá bom? Gente, só um instante, tava o papo muito bom, mas aí ela acabou saindo, né? Ficou o lance da internet. Deixa só ela entrar novamente que eu a convido.
Pronto, agora ela vai entrar novamente. Já te mandei o convite, Ni. Tava o papo muito bom, viu? Para todo mundo que está aqui, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Essa ação estou chamando de narrativas cardinais e agora deu certo a Nia adentrar. Oi, amada. Você estava falando como tudo, é porque ficou a internet meio que deu um break, mas aí foi ótimo tu ter saído e ter voltado que já deu uma melhorada, viu? Continua falando desse boneco que já vai dando uma alma, né? Agora é. E Nicole, dá um jeito aí no tempo, porque o meu vai descarregar. Eu acho que ela teve que. Opa! Oi, Nicole, cadê Nia? Gente, só um instante, ela tá só resolvendo um probleminha técnico e aí a gente já volta, viu? É Ni e Nicole. Nicole é a sobrinha da Ni, que tá ajudando a ela nesse processo. Opa! Deu certo, nega? Eu acho que é a internet que deve estar com problema ainda. Ni, você me escuta? Tá totalmente paralisado. Gente, vocês estão escutando a Ni? Pronto, ela saiu e agora eu vou novamente convidá-la assim que ela entrar. Para quem está entrando agora, a gente está conversando com a Nide Souza, que é uma atriz bonequeira daqui do Cariri, nasceu e se criou na Barbalha, e ela está falando sobre a narrativa de vida dela, a história de vida dela. Está muito interessante, né? Porque a Ni, ela começa a ter contato com o boneco quando era criança, na feira de Barbalha. Pronto, acho que eu convidei. Pronto, convidei novamente. Exatamente, Sila. Por isso que nosso teatro é bom. Olhos nos olhos. Isso aqui é só uma possibilidade para a gente continuar se vendo. Só aguardar aqui a Ani responder e a gente tenta mais uma vez. Ni, eu te mandei um convite, estou te aguardando, viu? Pronto, te mandei outro convite. Amanhã a gente vai estar com. Já ia falar que era a Cirla Edna, mas não. Amanhã é a Ana Floresta e Luiz Bárbara. Vou te mandar outro convite, então. Vamos tentar mais uma vez. Se não der certo, eu encerro essa live e faço outra só para a gente concluir o pensamento. Chegou para você?
Nia, eu tô fazendo vários convites, viu? Qualquer coisa eu vou encerrar essa, eu vou pedir para tu ligar e desligar o teu receptor de internet, que isso ajuda um pouco. Não chegou mesmo nenhum convite, né? Porque eu tô fazendo vários. Vou fazer mais um. Esperar um segundinho. Não, pois pronto, eu vou salvar essa live e aí eu te faço outro convite. A gente reinicia para a gente concluir o pensamento. Tá bom, gente? A gente volta em segundos, tá?